Mateus 26, 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentações. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. Então aqui nós estamos vendo uma igreja que andava com Jesus, uma igreja que estava ouvindo Jesus, uma igreja que ouviu os ensinamentos de Jesus, mas se encontrava adormecida. Uma igreja que Jesus estava levando para o monte, uma igreja que Jesus estava levando para oração, não individual, porque Jesus volta e fala assim: olha, não pudeste vigiar comigo nem por pouco, pelo menos uma hora. Eu quero ter um momento de oração junto com vocês, mas vocês estão adormecidos, vocês estão dormindo, vocês estão desapercebidos. Andavam com Jesus, estavam com Jesus, irmãos, aprendendo as coisas de Jesus. Então não era ímpio, era crente, era igreja, mas foram encontradas adormecidas. Jesus deu uma segunda oportunidade. Falou assim: olha, eu vou ali mais um pouquinho, orai comigo. E Jesus voltou a segunda vez e encontrou-os adormecidos novamente. Então nós precisamos entender, irmãos, se nós não estamos começando a entrar nesse estágio, ou se muitos de nós já não estamos nesse estágio. O adormecimento da igreja, irmão, acontece quando nós começamos a nos afastar de Deus, a nos afastar da comunhão de Deus, a nos afastar do projeto de Deus, a nos afastar do direcionamento de Deus e a nos afastarmos da comunhão da igreja. Isso se chama apostasia. Você vai se apostatando, você vai se afastando, você vai deixando a comunhão, o esfriamento começa a te pegar, e na hora que Jesus quer te pegar orando, você está dormindo. Já viu aquela oração que você vai orar para dormir e já é meia-noite, 1h da manhã? O Jesus abençoa Deus. O Jesus abençoa Deus. Oh Pai, abençoa Jesus. Você já adormeceu, querido? Então muitas vezes nós estamos sem propósito. E uma igreja adormecida, ela perde o foco do propósito. Ela perde o direcionamento do propósito. E ela acha que o propósito da igreja é reunir todos os dias que tem culto na igreja. E não é, querido. Nós somos chamados para viver um reino, para viver e desfrutar de um governo celestial, onde Cristo é a cabeça da igreja. E todos nós que fazemos parte desse reino, e o Senhor nos chama de sacerdócio real. Glória a Deus. Mas precisamos entender que não podemos fazer parte da igreja adormecida. A igreja adormecida, ela não deixou de ser igreja, ela não deixou de ser igreja, mas ela perdeu momentos de intimidade, ela perdeu momentos de direcionamento com Jesus. E Jesus voltou e fez uma oração profunda. Olha a oração de Jesus: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E a igreja não participou dessa oração, desse direcionamento, porque quando a igreja entende esse direcionamento, querido, se aquele discípulo estivesse ali orando e ouvindo o direcionamento: peraí, Jesus está querendo que passe o cálice, Jesus está falando que está difícil para ele, vai ser difícil para mim também. Mas Jesus conclui: olha, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Nós entenderíamos e amadureceríamos
Deus chamou Moisés. Deus chamou Moisés e falou assim com Moisés: Moisés, eu vou te enviar até o faraó. Eu vou te enviar até o faraó. Por que eu vou fazer isso? Porque o clamor do meu povo chegou até mim. O clamor do meu povo chegou até mim. 430 anos escravos, vivendo uma vida de escravidão. E somente quando eles tomaram a decisão, nós precisamos levantar um clamor junto para alcançar o coração do Pai. Nós precisamos nos reunir no clamor. Não adianta eu ficar falando aqui, o outro ficar falando ali, e nós não nos reunimos para clamarmos junto ao Senhor. Então era uma igreja dividida, uma igreja adormecida. Mas quando Deus chama Moisés, você vai ler lá em Êxodo capítulo 1 e 2, Deus fala assim: o clamor do meu povo chegou até os meus ouvidos. Não foi o clamor de um indivíduo ou de um outro indivíduo, não, ou de uma tribo ou de outra, porque era dividido em 12 tribos. Se uma tribo tivesse clamando e as outras não, querido, não atingiria o coração de Deus, porque o povo de Deus, querido, ele é um só, não há divisão do povo de Cristo. O clamor do meu povo chegou até mim. Aí Deus falou com ele: agora você vai libertar o meu povo para que eles celebrem uma festa no deserto. Celebrem uma festa no deserto. Irmão, deserto não é lugar de celebrar festa. Deserto não é lugar de celebrar festa. Ninguém faz discussão para o deserto, irmão. Já viu alguma discussão para o deserto? Você já viu alguma caravana para o deserto? Você já viu alguém combinando uma lua de mel no deserto? Você já viu alguém se programando para passar 20 dias no deserto? Não tem. Deserto é lugar de escassez, de sofrimento, de dor, de perigos. Mas Deus falou assim: olha, eu vou levar esse povo para um lugar. Vou levar esse povo para um lugar que eles vão entender o que é provisão de Deus. Eles vão celebrar no deserto. No lugar de escassez, eles vão festejar. No lugar de luta, eles vão ser livres. No lugar de aflições, eles vão regozijar. Mas eu vou levar todo o meu povo para lá. Quando nós nos adormecemos como igreja, nós não ouvimos esse comando e queremos celebrar sozinho. Não celebre a sua festa sozinho, queridos. Não celebre a sua festa sozinho. Não se adormeça no caminho. Acorde. Veja o que Deus está fazendo comigo e com você. Veja o direcionamento que Deus está fazendo comigo e com você. Abra em Mateus 25, um capítulo atrás. Aleluia! Pode dar glória a Deus, irmão. Aleluia! Não pague imposto, não. Seja tocado no Espírito ali. Mateus 25, 5. Olha que glória a Deus. Me tornando o esposo, voltando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Outra igreja, querido, outro momento em que a igreja se encontrou adormecida. Aquelas virgens estavam se preparando para o casamento, a igreja, um noivo. E quando o noivo chegou, ele encontrou a igreja dormindo. Uma igreja dormindo pode perder a hora do casamento. Uma igreja que dorme, ela pode perder a chegada do noivo. Porque um dia a trombeta vai tocar, o anúncio que o noivo vem, vai chegar. E aqueles que estiverem dormindo, ainda que como igrejas, não vão ouvir o toque da trombeta. E achar que Jesus não vai voltar e dormimos. Olha Pedro,
numa prisão, uma igreja que dorme no momento em que está sendo aprisionada. Então nós precisamos entender o estágio da igreja, o que nós queremos da igreja, irmão. Porque se nós fizermos uma igreja superficial, nós vamos fazer muitas coisas aqui, e aparentemente quem passar por ali, uau, que igreja é essa? Uau, olha como é que aquela igreja é alegre. Uau, olha como é que aquele povo pula. Mas na hora que nós saímos daqui para fora, irmão, é cada um por si, olha lá, se é Deus por todos. Ou vamos ser uma igreja madura, que não caia no adormecimento do Senhor, que está viva, esperando o Senhor, ansiosamente para que Ele volte e resgate o seu povo. Porque se nós nos tornarmos essa igreja, nós vamos avisar as pessoas que estão do nosso lado. Lembra da parábola de Lázaro e rico? Uma igreja que foi para o céu e uma igreja que foi para o inferno. E aquele que estava representando a igreja que foi para o inferno, ele falou assim: olha, pai Abraão, ou seja, o líder, aquele que pregou, aquele que falou, deixa eu voltar para avisar uma igreja que ainda está aí. Deixa eu voltar, que eu preciso avisar para eles. Mas ele já não vai ter mais oportunidade de voltar, queridos. Já não vai, a condenação já existiu. Aleluia. Atos 20. Versículo 7 ao versículo 20. 7 a 12. No primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, domingão, culto no domingo. Está escrito na sua Bíblia, no primeiro dia da semana? Ah, ali está, no primeiro dia da semana. Ou seja, estava tendo culto lá. Ajuntando-se os discípulos para partir o pão, unidade, comunhão. Ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite, ou seja, o culto já virou vigília. O culto virou vigília, irmão. A pregação começou e ela se estendeu até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde eles estavam juntos. Havia muitas luzes no cenáculo onde eles estavam juntos. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto, e foi levado morto. O culto acontecendo, irmão. Um culto em que Paulo estava pregando. Por isso que quando eu vejo meu irmão assim, eu falo assim: se dormiu na pregação de Paulo, vai dormir na minha. Às vezes eu vejo Deus aí pequenininho assim. Irmão, isso não me preocupa. Mas se nós adormecemos como igreja, aí me preocupa. Agora Paulo começa a pregar e Paulo está pregando, veja bem, querido. Um jovem que estava sentado na janela dormiu e caiu do terceiro andar. Cuidado se não cair da cadeira, irmão. Cuidado se não cair daí. Aonde você está, querido, no estágio da igreja? Aonde nós estamos na igreja? Porque muitos assentados na janela. Tem muitos assentados na janela, queridos, que estão caindo. Tem muitos assentados na janela que estão perecendo. Quando eu li isso aqui e abriu a visão, eu disse: meu Deus. Sabe onde eles estavam? No terceiro andar. Sabe para onde Deus me levou? A igreja estava no terceiro céu. Na presença de Deus. E mesmo na presença de Deus, no terceiro céu,
uma pregação de Paulo, tem que ser muito ruim, Paulo, né? Cara, né? Caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, ou seja, uma igreja que está adormecendo profundamente. Por que Paulo, quando vai fazer a ceia, nós vamos cear, para ter certeza da ceia? Paulo, quando vai cear, Paulo fala assim: olha, examine-se o homem a si mesmo, depois toma do pão e come do cálice. E depois fala assim: olha, muitos, por não entender esse momento, estão adormecendo, estão morrendo, estão perdendo a mesa, porque apesar de estar na igreja, de ser igreja, de participar do banquete, não estão entendendo o propósito. E o propósito é para que você, para que eu, sejamos uma igreja viva. Versículo 10, Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma está nele. E subindo o partir, e partindo o pão, e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu, ou seja, aquele culto rodou a noite toda, irmão. Glória a Deus. Alguém entendeu? Glória a Deus. O culto foi a noite toda, irmão. Nós não aguentamos 1h30 de culto. Não aguentamos se passarmos pensando em relógio, preocupar, porque tem que fazer, tem que ir, tem que não sei o quê. Enquanto o propósito de Deus, enquanto Ele estabeleceu a igreja, é para que a igreja vivesse unida e reunida no seu nome. Glória a Deus. E levaram o jovem e ficaram não poucos consolados. Nós temos que ter cuidado para não estarmos na janela, ser uma igreja que vai cair. Que vai cair. Mas a alma está nela. Mas até quando nós vamos ficar caindo? Até quando nós vamos ficar na janela? Uma igreja na janela é uma igreja que não está atenta àquilo que está sendo direcionado pelo Senhor. Aleluia! Isaías 52. Nós oramos. Isaías 52, versículo 1. E nós vamos cear. Aleluia. Glória a Deus. Agora olha a vontade de Deus para mim, para a sua vida. Desperta, desperta. Uma igreja que dorme, que está adormecida, ela precisa se despertar. Então existe uma voz de Deus para mim, para a sua vida, um comando de Deus para mim, para a sua vida e para a igreja do Senhor. Desperta, desperta, veste das tuas fortalezas. Existe uma veste de fortaleza para a sua igreja. Existe uma veste, querido, que vai fazer você se tornar uma igreja forte, uma igreja abençoada. Ó Sião, veste de tuas vestes formosa, ó Jerusalém, cidade santa. Ou seja, uma igreja precisa de vestes de santidade e de fortaleza para não cair no adormecimento do Senhor, meu Deus. Desperta, irmão. Desperta. Desperta, tu que dormes. Levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Cristo te encherá. Cristo te ressuscitará. Cristo te revigorará. Cristo te restituirá. Cristo te fortalecerá. Mas desperta. O despertar não é de Deus, ele é você. E sou eu e você que precisamos despertar. Nós falamos há algum tempo aqui atrás, o despertador ele vai te despertar pela manhã, mas ele não te levanta da cama. Nós precisamos levantar, mudar o estágio por ele.
Se estamos numa igreja adormecida, precisamos do cabeçalho. Glória a Deus. E só vamos entender o estágio quando nós entendemos que está existindo unidade, comunhão, confraternização. O quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Amém. O Senhor ordena a sua